em Gênesis, capítulo de número 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que vou te indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigo, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Até aqui, pode se assentar. Meus irmãos, depois de 10 reflexões, nós chegamos no final da série que nós temos meditado na Rota da Promessa. Você acompanhou nessa viagem do tempo Abraão desde o capítulo 12. Na verdade, desde o finalzinho do 11 a gente já ouviu falar desse camarada. Alguém que sai da terra aonde morava, viaja muitos e muitos dias, quem sabe até mesmo uma terra que Deus ia mostrar, mas faz esse ato de fé, numa promessa que Deus iria lhe dar uma grande descendência, mas a sua mulher era estéril. E Abraão, nós vamos ver ele tendo algumas experiências com Deus, mas o filho da promessa, Isaque, só chega 25 anos depois que a promessa foi falada. E nós vimos isso na semana passada e a gente fica imaginando um menino que demorou 25 anos para chegar, desde quando Deus falou que vinha até o dia que ele nasceu. O filho da mulher que ele amava, Sara. Eu acredito que Abraão, ele era o tipo de pai babão. Você conhece algum pai babão? Multiplica, quem sabe, por 100 vezes. Esse era Abraão. Eu imagino que o filho da sua velhice, o filho de Sara, foi cuidado, zelado, e nós vamos ver Isaque crescendo cheio de amor, cheio de carinho. Eu imagino Abraão vendo aquela criança andar e ficando todo bobo. Eu imagino Abraão correndo atrás desse menino. Eu imagino Abraão ensinando aquele menino a montar as tendas. Eu imagino Abraão ensinando aquele menino a caçar. Eu imagino Abraão
mostrando de noite as estrelas do céu e lembrando das promessas que Deus havia falado para ele. O tempo passa e esse menino agora é um jovem. A gente não sabe a idade certa dessa cena que nós lemos, mas provavelmente de 15 a 20 anos, essa era a idade desse menino que cresceu e alegrava tanto o coração do pai. Até que um dia, a voz de Deus novamente soa aos ouvidos de Abraão. Abraão! E prontamente ele diz: meu Deus, meu Senhor, eis-me aqui. Só que dessa vez era um pedido assustador, estranho. Provavelmente deu um nó na cabeça de Abraão, porque Deus olha para ele e diz: eu quero que você me dê o seu filho Isaque. A introdução dessa reflexão nós vamos ver através de um vídeo. Tem uma canção, eu vou pedir para a Esther colocar ali. Queria que você acompanhasse, depois nós vamos aprender a lição sobre essa história. Presta atenção nessa canção e nesse vídeo. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Cenas de um filme. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder: Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem
Uau! Amém, obrigado. A gente começa com essas cenas e, claro, ali é a interpretação de um produtor, mas eu acredito que foi mais ou menos por isso aí. A Bíblia não relata todos os diálogos que aconteceu, mas a Bíblia pontua justamente esse momento. E o capítulo 22 vai relatar isso e algumas verdades ficam muito claras quando nós lemos esse texto. Fica claro que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos prova. Em momento algum da Bíblia você vai ver uma prova como essa. Deus exigindo algo que Abraão jamais imaginaria, porque conhecia o seu Deus. E nós vamos ver que na caminhada, Abraão sabia que alguma coisa ia acontecer, porque isso ia contra a lógica do Deus que ele conhecia. Os deuses que pediam sacrifícios humanos eram outros, Deus pagão, mas o Deus dele não. E quando ele ouve isso, Abraão fica com o coração extremamente dilacerado. Mas quando nós olhamos para essa cena, a gente começa a entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que em algum momento da nossa caminhada, na rota da promessa, Deus vai nos provar. Deus vai nos provar. A gente repudia essa palavra, porque a gente cresce na escola ouvindo, né, o dia da prova, e parece que aquilo traz um arrepio na gente. Eu odiava quando ouvi essa palavra pela professora de matemática, química e física. Era assustador para mim. Mas a prova é justamente uma prova estudantil para testar alguma coisa, o nosso conhecimento sobre a matéria que foi dada. Na vida, a prova de Deus é de outras coisas. Alguns, ao ler esse texto, chegam a dizer que Deus estava provando a fé de Abraão. Eu não acredito que Deus estava apenas provando a fé de Abraão, porque Abraão já tinha dado muitos passos de fé. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus provando o amor de Abraão. Abraão, quem está no teu coração? Será que no teu coração não está a bênção que eu te dei? E Deus faz essa prova. Na provação, raramente nós entendemos o agir de Deus. Isso você precisa levar para a sua vida de fé, você que está na rota da promessa. Nos momentos de provação da nossa vida, a gente não entende o agir de Deus, e eu acredito que Abraão, em momento algum, ele estava entendendo esse pedido maluco de Deus. Mas Abraão confiava, e sabia que tudo que Deus faz é perfeito. Lá na frente, o autor de Hebreus, claro, com muito mais informações a respeito do agir de Deus na história, ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas provações, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Deus vai te provar, mas a provação não é para te destruir. A provação, e a palavra deixa bem claro, é para te amadurecer, te deixar mais íntegro e ter uma bênção ampliada sobre a sua vida. É interessante que Abraão ele nos dá algumas lições, para nós que estamos na rota da promessa. Na hora da provação, a nossa fé precisa continuar ativa. E o versículo 3, se você está com a Bíblia aberta, vai dizer assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e o seu filho para o local que Deus havia indicado. Abraão não entendeu, mas Abraão obedeceu. E aqui está o segredo de você conseguir chegar ao fim da rota da promessa. A história de Abraão continua mais para frente. Nós vamos encerrar hoje, e a gente vai ver que tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu, porque Abraão continuou na rota da promessa. Agora, escute você que está aqui nessa noite.
Você que ouviu tantas reflexões sobre rota da promessa, Deus tem uma promessa para mim. Eu falo novamente, de uma maneira bem clara para você. É preciso obedecer. É preciso obedecer mesmo em meio à provação. Abraão, ele obedece. Abraão continua com a fé ativa. Abraão continua com a fé ativa num Deus que ele conhecia. E o verso 4 e verso 5 diz assim: Abraão olhou ao terceiro dia e viu o lugar longe, aonde ele deveria ir. E o verso 5 vai falar de um diálogo que Abraão tem com os seus 2 servos. Ele olha para aqueles homens e ele diz assim: vocês esperem a gente aqui. Olha só a conjugação dos verbos. Eu e Isaac, nós vamos para adorar, e nós voltaremos. Abraão, ele não diz, nós vamos e eu volto. Abraão, ele diz, nós vamos e nós voltaremos. Abraão pega Isaac, e eles começam a caminhar rumo ao Monte Moriá, que eles haviam visto. O texto vai dizer que ambos caminhavam junto, e de repente, conforme a cena que nós vimos ali, o menino percebe que tem algo errado. Nas suas costas está o peso da lenha, porque era um moço forte, estava levando o mais pesado, a lenha. O velho Abraão levava o fogo e o cutelo. De repente aquele menino, percebendo algo errado, diz: pai, meu pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão é fantástica. Alguém que caminha com Deus, alguém que mesmo sem entender está obedecendo, está com a fé ativa. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Um Abraão que confiava plenamente em Deus e estava com a fé ativa. Eu fico olhando para esse texto, e além de entender que nós precisamos estar com a nossa fé ativa nos momentos de angústia, de provação, eu fico pensando no que o autor ele escreve ao narrar essa história. Abraão, ele faz questão de olhar para os seus 2 servos e dizer: vocês fiquem aqui, eu e o menino nós vamos. E é interessante que na caminhada, o texto no verso 6 e no verso 8 vai dizer: e ambos caminhavam junto, Abraão e Isaac caminhavam lado a lado, estavam um com o outro. Eu olho para esse texto e eu entendo que na provação, nem todos devem estar do nosso lado. Na provação, não são todas as pessoas que vão estar do seu lado. Quem precisava estar era Isaac. E naquele momento, que realmente Abraão estava, quem sabe, no ápice da sua angústia, caminhando com aquele menino, caminhando com seu filho amado, para entregá-lo ao Senhor. Nós vamos olhar para esse texto e nós vamos entender que, muitas vezes, nós estamos equivocados. Quando nas nossas provações a gente murmura, dizendo: o fulano era meu amigo quando eu estava bem, agora não está comigo. O ciclano não está no meu lado nesse momento. E eu vou dizer algo ao seu coração. No momento da provação, Deus sempre tem uma grande lição para te ensinar. Às vezes você quer levar para a sua provação quem não é para ser levado. E essa pessoa, por imaturidade, pode comprometer a pedagogia divina na sua caminhada. Você precisa entender que Deus, quando nos permite passar pelas provações da vida, Ele tem algo para trabalhar em nós, e é um trabalhar de dentro para fora. Eu fico imaginando se Abraão tivesse levado esses servos, é bem provável que um deles iria se manifestar, iria brigar com Abraão, iria, quem sabe, interromper aquilo que estava para acontecer, iria dar o seu palpite, dar a sua opinião, e a gente olha para a nossa vida e a gente começa a entender que muitas vezes é assim mesmo. Na provação a gente abre o coração para quem não devia, e aquela pessoa muitas vezes com uma palavra negativa, uma palavra de desconfiança, uma palavra totalmente fora daquilo que Deus queria que você aprendesse, e aquela palavra vem, entra no seu coração, e você começa a sair da rota da promessa. Quem era para estar ali era Isaac, porque Deus queria não apenas
fazer algo na vida de Abraão, Deus queria também se revelar de uma maneira extraordinária para Isaac. Eles chegam até o pico do monte, e no lugar do sacrifício, Abraão constrói um altar, arruma aquelas pedras, coloca a lenha. O texto não fala que houve um diálogo. No vídeo nós vimos ali que o menino pergunta, mais uma vez, pai? E no início o menino se choca. O texto também não diz isso, mas a gente imagina que não foi fácil para Abraão olhar no olho daquele menino e falar: meu filho, o sacrifício é você. Agora, chegou um momento que Isaac entendeu isso, porque é impossível o menino jovem, se ele quisesse fugir, não conseguisse fugir. Claro que se Isaac quisesse fugir daquela cena, ele estaria muito longe. Mas Isaac, ele permite ser colocado ali, porque ele sabia quem era o Deus do seu pai. Se o pai disse que Deus haveria de prover na hora certa o cordeiro, ele podia confiar. E aqui está uma lição para os nossos momentos de provação. Nós servimos um Deus que é chamado até hoje de Jeová Jiré. O nosso Deus, em momento algum da história, ele perde o controle da situação. O nosso Deus é um Deus que provê. E é claro, quando nós olhamos essa história, a gente precisa entender que, muitas vezes, Deus vai permitir que nós chegamos à instância mais longa, ao último nível. Porque o texto vai dizer que Abraão, ele deita o seu filho ali, ele pega o cutelo e quando ele levanta a própria voz de Deus, o texto vai dizer: o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão, não faça isso. Eu entendi que tu teme ao Senhor e não me negaste o seu próprio filho. Quando Abraão olha, existe um cordeiro com os chifres presos no arbusto e a provisão está ali. Jeová Jiré. Ei, que instância você está na tua provação? Você tem crido em Deus? Você tem frequentado os cultos? Você está tirando um momento de oração? Você está meditando na palavra? Você está atento aos ensinamentos do Senhor? Mas tem algo acontecendo e você entende que isso é uma grande prova. Uma grande prova. Como eu tenho ouvido relato de pessoas passando por provas. Pastor, e tem um caso aqui que a gente percebe que é um homem de Deus. Tem acompanhado essa pessoa há alguns meses. Homem de Deus, homem de oração, homem de caráter. A gente olha para a família, está meses desempregado e a porta não abre. Conheço uma mulher de Deus aqui da nossa igreja, que já faz anos que ela chora pelos filhos. Os filhos muitas vezes chegam bêbados em casa, das farras, das noitadas, e aquela mulher continua chorando e clamando. Está na prova. A gente ouve relatos de pessoas que estão numa grande complicação financeira. Essa semana mesmo, nós tivemos que levar cesta básica para uma família que estava padecendo. E às vezes a gente olha para isso e a gente não entende por que isso está acontecendo, mas a gente entende que Deus prova. Mas Deus prova com propósitos. Mas é importante se lembrar também que quando nós continuamos no caminho da obediência, a provisão vem na hora certa, e a provisão ela se encaixa exatamente como resposta do momento em que você está vivendo. Eu gostaria que você, ao sair daqui, entendesse essa verdade. Você precisa sair daqui entendendo que, ei, se a bênção ainda não chegou, se o milagre ainda não aconteceu e você está sendo provado pelo Pai, eu queria que você entendesse que ainda há algo para você aprender, ainda há algo para você viver, ainda há algo para fazer com que a sua fé seja fortalecida.
E Deus muitas vezes vai permitir que você chegue à última instância. Mas lá, Ele vai entrar com provisão na sua vida e o milagre vai acontecer. Abraão chegou a levantar aquele cutelo, mas o anjo impede e a voz dos céus vem dizendo: Abraão, não faça isso. Quando ele ouve novamente aquela voz, nós vamos ver uma bênção extraordinária sendo declarada sobre Abraão. A partir do verso 15 vai dizer: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por você ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, e seja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar, a sua descendência conquistará a cidade dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Os propósitos de Deus estavam acontecendo na vida de Abraão, sem nada ser retido. E agora, depois dessa prova de amor, os céus se abrem, a gente vai ver as bênçãos sendo derramadas de uma maneira intensa na vida de Abraão. Você começa a olhar a história de Abraão, você vai ver que o tempo passa depois dessa cena, e tudo que Abraão faz dá certo. Todas as portas se abrem. Nós vamos ver que Sara viveu até 127 anos. Ela, depois que morre, nós vamos ver Abraão casando o seu filho Isaque com Rebeca. Nós vamos ver eles tendo filhos e Abraão acompanhando o nascimento de Esaú e de Jacó. Abraão tem forças para casar com uma outra mulher chamada Quetura, e depois de 120 anos ele ainda tem filhos com ela. Nós vamos ver que Abraão, o texto vai dizer, ele vive muito bem. Ele chega a viver 175 anos, enxergando a promessa que Deus havia lhe feito. Abraão, nesse ato, ele entrega um filho, mas Deus lhe dá uma multidão. E o começo dessa multidão, ele começa a ver na vida dos seus netos. Abraão, ele entende que valeu a pena permanecer na rota da promessa. Mas enfim, eu gostaria que, ao você refletir sobre essa cena e aprender essas lições, a gente não pode passar por esse capítulo 22 sem enxergar que é um capítulo profético de algo que Deus queria anunciar para Abraão, porque a promessa sobre Abraão é: e todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. E a gente vai ver que o nosso Salvador Jesus, ele vem da linhagem de Abraão. E não tem como a gente olhar para o capítulo 22 e não ver as semelhanças que existem entre um e outro, entre a entrega de Isaque e a entrega de Cristo na cruz, no Monte Calvário. A gente vai ver que tanto Isaque quanto Jesus, eles são resultados de profecias e promessas de Deus. Assim como Deus havia prometido para Abraão, para a humanidade, também Deus prometeu um Salvador desde quando Adão e Eva pecam. A gente tem lá em Gênesis capítulo 3, o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. A gente olha para Abraão e Isaque, a gente vê Isaque como o filho amado, o filho do coração de Abraão. E a gente olha para Cristo e a gente vê Jesus, o filho unigênito de Deus e amado do Pai. A gente olha para a palavra e a gente vê que, assim como Isaque caminhava para o altar que estava ali no Monte Moriá, Deus, ele carregando também lenho nas suas costas, Jesus está caminhando ali para o Monte Calvário, o monte da crucificação. A gente percebe que em ambas as histórias o sacrifício estava ali preparado, e claro, o de Cristo desde a fundação do mundo estava preparado. A gente olha para aquela cena e a gente vai ver que ambos se entregam para a morte. Jesus mesmo disse, não eram os romanos que estavam colocando na cruz, não eram os judeus, ele mesmo estava dando a sua vida. Mas a gente olha para a cena de Abraão e Isaque e a gente vê que para por ali. Mas a gente olha para o Monte Calvário e a gente vê que por amor a cada um de nós,
Deus não poupa o seu próprio filho. Por amor de nós. A diferença das cenas é que Abraão estava o tempo todo ali com seu filho Isaque. Mas quando o meu pecado, o seu pecado, quando as minhas mazelas, as minhas mentiras, os meus enganos, as suas mazelas, os seus enganos, as suas traições, os seus pecados, os meus pecados, quando estavam na cruz do Calvário, Deus não coaduna com o pecado. E Deus abandona o seu filho na cruz. O Filho unigênito de Deus, ele não é poupado. Ele é morto. Deus foi até o fim, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. O tempo passou, a história de Abraão é mais de 3.000 anos atrás. O Salvador do mundo já veio, morreu sacrificado no meu e no seu lugar. E é interessante que a proposta de Deus para Abraão continua sendo a proposta para mim e para você. Há algo sempre nas nossas vidas querendo tirar o lugar de Deus no nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra, fica claro que a história do capítulo 22, ela ressoou por toda a história da humanidade e chega ao meu e ao seu ouvido uma pergunta. Lediel, João, Maria, Pedro, entrega o teu Isaque. E a pergunta é, qual Isaque que você precisa entregar? Pastor, Deus exige um filho? Não. O nosso Isaque muitas vezes é o nosso ego. O nosso Isaque muitas vezes é o nosso orgulho. O nosso Isaque muitas vezes é o apego aos bens materiais, apegos a uma reputação que criamos, apego a tantas coisas que podem tirar o lugar de Deus no nosso coração. Mas no decorrer da história, nós vamos ver a palavra do Senhor ressoando, e o salmista ele se levanta e diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus ele se levanta lembrando: ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um para alegar o outro. Ninguém pode servir a Isaque e a Deus. Nós vamos ver no decorrer da história pessoas olhando para o Monte Moriá, entendendo que ali era uma prévia do que Deus iria fazer no Monte Calvário. E eles entenderam que Deus, o que Ele quer de mim e de você, é que nós venhamos provar o nosso amor por Ele. Na rota da promessa, a maior prova é essa: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Pastor Lediel, me desculpa, mas o senhor está um pouco por fora. Eu já estou há 15 anos nessa igreja. Aonde está o nosso coração é revelado pela maneira com que ele bate. Teu coração ainda bate pela presença do Senhor? Nós provamos nosso amor por Deus aonde nós investimos o nosso tempo. Você tem investido tempo com Deus? Como eu me lembro da minha adolescência imatura e de uma experiência que eu tive com Deus aos 14 anos. Tocava numa banda na igreja, frequentava os cultos, participava do grupo dos jovens, e uma vez o Senhor falou ao meu coração: quem está no trono da sua vida? Eu ali com o instrumento, saxofone pendurado do meu lado,
Seguindo a lógica religiosa, a resposta é muito simples: Deus, é claro que é você. Mas quando eu fui responder isso, eu me lembrei da mensagem daquela noite. E a mensagem era justamente isso: aonde está o seu coração, é onde você passa mais tempo. E a minha resposta teve que ser: realmente, é o FIFA Soccer 98 que está no meu coração. Porque naquela época, eu estava viciado em jogo de futebol. Era antes de trabalhar, antes de ir para a faculdade, antes de ir para a escola, antes de dormir, ao acordar. Tinha um tempinho, FIFA Soccer, FIFA Soccer, FIFA Soccer. E o Senhor continua perguntando para cada um de nós: quem está no teu coração? Só que você precisa, antes de dar uma resposta mecânica, sondar a sua alma e ver realmente se é Deus ou outras coisas. A gente muitas vezes caminha na rota da promessa, bem na beiradinha, e daqui a pouco aquilo que está no nosso coração vai nos levar para os atalhos. A história de Abraão nos mostra que vale a pena sacrificar aquilo que tem maior valor para cada um de nós, mas que pode estar concorrendo com o lugar de Deus no nosso coração. Eu queria que você se colocasse em pé nessa noite, e você de coração refletisse aí na sua vida: qual o nome do Isaac que você precisa sacrificar? Tem nome. E a palavra do Senhor e o Espírito de Deus se move entre nós dizendo: filho, leva ele para o altar. Mostra que realmente você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, por Deus. Ei, só existe uma rota que nos leva até a promessa de Deus na nossa vida, e é colocando Ele no centro do nosso coração. Eu quero fazer algumas orações aqui. A primeira oração é para você que está aqui. Você, não sei se é a primeira ou segunda, terceira, ou muitas vezes você já veio nesse lugar, mas você ainda nunca tomou uma decisão pública por Jesus. Você nunca se manifestou dizendo perante as pessoas que você quer servir ao Senhor. Na nossa linguagem evangeliquez, você nunca aceitou Jesus de coração. Porque aceitar Jesus é isso. A gente está disposto a colocar Jesus como prioridade da nossa vida. Pastor, peraí, a gente precisa colocar Jesus como prioridade acima até da nossa família, nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe? Sim. Isso não vai prejudicar o meu casamento? Não, pelo contrário, você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você vai ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Você que nunca tomou essa decisão e hoje você quer aceitar Jesus publicamente e dizer: eu estou sacrificando o meu ego, o meu eu, minha reputação, porque eu quero servir a Jesus de coração. Você nunca fez isso e quer fazer hoje? Levanta a sua mão, que eu quero te ver. Aonde você está? Tem alguém que deseja hoje decidir por Cristo? Temos aqui, temos lá, na galeria. Tem alguém? Você nunca tomou essa decisão, você quer tomar hoje. Ali nós temos alguém. Eu queria convidar vocês aqui na frente. Vem cá, vem cá. Nós vamos orar junto. Vem aqui na frente. Vem aqui. Essa é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar na vida. Publicamente dizer: Senhor, não dá para caminhar sozinho. Não dá para estar nas tribulações da vida, nas provações sozinho. Nenhum de vocês chegou aqui por acaso. Esse era o dia de uma nova história iniciar. E eu já vou orar por vocês. Parabéns pela coragem. Os céus estão em festa nesse momento. O inferno está em fúria. Mas fiquem tranquilos.
maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu preciso fazer uma outra oração. Eu preciso orar por você que já é crente. Eu preciso orar por você que está passando por uma grande provação. E você sabe que essa provação está provando a tua fé, o teu amor pelas coisas de Deus. Você olha para o lado e a vontade de fazer aquilo que você sabe que não é a vontade de Deus é muito grande. Na verdade, a vontade de fugir de uma provação que você sabe que Deus está vendo, mas ainda não interveio, a vontade de correr é muito grande. Mas você precisa, novamente, ativar a sua fé, subir nesse Moriá e colocar o seu Isaac no altar. Você que precisa disso, fazer isso, vem aqui na frente também, que eu quero orar por você. Vem cá. Se você está na galeria, vai no corredor do meio. Os obreiros estão lá para orar por você. A gente não pode encerrar a reflexão na Rota da Promessa sem você tomar uma decisão. De sair dessa vida espiritualmente medíocre. Não dá. Ei, Abraão não foi chamado de pai da fé por acaso. Abraão não foi chamado de amigo de Deus por acaso. Tudo isso é resultado de, no momentos ápices da vida, ele escolher obedecer. Chega de entrar e sair dessa igreja sem ter experiência real com Deus. Chega de ficar compartilhando versículo pelo WhatsApp e colocando frase gospel no seu Facebook para manter uma aparência de alguém que tem uma fé. Você sabe que a sua fé não passa de cacos moídos. E hoje o Senhor diz: ei, construa o altar, negue o seu eu, para de viver essa vida na mediocridade. Ainda dá tempo de você vir aqui e refazer a sua aliança com Deus. Dá um passo de fé, tenha uma atitude de fé. Dói, não é fácil, mas é o que vai abrir portas que estão fechadas. A gente olha para a vida de Abraão e a gente quer os resultados. A gente quer ser pai de multidão, a gente quer herdar a terra, a gente quer que realmente a nossa descendência destrua e conquiste as cidades dos inimigos. A gente quer um milagre, mas muitas vezes nós não queremos enfrentar o sacrifício. Jesus deixou bem claro: quem quiser vir após mim deve negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Algo que parece tão ilógico, tão absurdo, tão sem sentido, mas é algo que preenche verdadeiramente o nosso coração. Estão aqui as pessoas, nós vamos orar. Vocês que vieram aqui tomando essa decisão pela primeira vez, feche os olhos e repitam assim comigo: Senhor meu Deus,
Nesta noite, eu ouvi a tua palavra e eu escolho por ti, me entregar a ti, me render a ti, porque já entendi que eu não consigo chegar em lugar nenhum pelos meus próprios méritos. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e direciona os meus passos, pois a partir de hoje eu quero ir até o fim, na rota da promessa, e desfrutar de tudo o que tu tens reservado para mim. Amém. Você que veio aqui para viver essa nova história com Deus, de olhos fechados e toda a igreja orando. Deus, nós aprendemos tanto com a vida de Abraão, e nós entendemos, Senhor, que Abraão não foi perfeito, mas assim como cada um de nós, foi alguém que teve dúvida, alguém que teve medo, alguém que teve insegurança e alguém que teve que enfrentar muitos desafios, alguém que, como nós vimos hoje, foi provado por ti. A tua palavra, Senhor, foi pregada para uma geração, para nossa geração, que enfrenta também as suas provações. Aqui nós temos, Senhor, pessoas que têm enfrentado todo tipo de prova. É prova no casamento, é prova financeira, é prova na saúde, é prova com a família, é prova com os filhos, é prova no trabalho, é prova com a autoestima. Deus, nós estamos em provação, mas nós estamos aqui para dizer, Senhor, que essa provação não vai nos derrubar, porque nós já entendemos o propósito dela. É para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, para nos purificar, para nos lapidar e para gerar em nós uma fé inabalável. É para testar também, Senhor, aonde Tu estás no nosso coração. E juntamente com essas pessoas, Senhor, nós estamos aqui dizendo que Tu és o único Senhor da nossa vida. Não existe proposta financeira, Senhor, que possa tomar o nosso coração. Não existe proposta imoral, não existe proposta, Senhor, que o mundo possa fazer que vai nos tirar do centro da Tua vontade. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, és aquele quem nos fez a promessa, e nós estamos aqui declarando que vamos continuar na rota da promessa, ir até o fim. Deus, eu peço, Senhor, que assim como Tu levou o pai Abraão até a última instância, mas ali trouxe, Senhor, a provisão no momento certo. Tem pessoas, Senhor, aqui nessa noite que estão precisando, Senhor, de um milagre da provisão. Eu sei, Senhor, que aquele cordeiro não estava ali por acaso, mas era o tempo certo, o momento exato, a hora oportuna de acontecer. Assim também, Senhor, faça com os Teus filhos. Alguns deles chegaram aqui dizendo: é o limite, não dá mais. Mas eu sei, Senhor, que nessa noite o Jeová Jireh se manifesta com uma bênção sobre essa pessoa. Manifesta, Senhor, a Tua graça. Provê, Senhor, sobre aquele que está nessa fase. E que o Teu nome seja glorificado nessa vida. Que a partir de hoje uma nova história, Senhor, se inicie. Que as portas que estão fechadas se abram. Os inimigos, Senhor, que estavam articulando ciladas sejam destroçados. E o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor, na nossa história, Senhor. Porque nós entendemos que tudo que tem acontecido com cada um de nós tem um propósito. E o propósito é a glória do Seu nome. Que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossa história. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém, amém e amém.